João Coutinho de Figueiredo anunciou a candidatura à presidência da República em agosto e é até agora a maior surpresa da pré-campanha. Nas redes sociais e na maioria das sondagens, a popularidade foi aumentando de dia para dia. O trio da frente ainda leva uma vantagem confortável nas intenções de voto, mas o eurodeputado liberal mantém o rumo. Definiu como meta a segunda volta e confia que a 18 de janeiro não vai ficar a ver navios. Quanto é que tinha o Mandani 10 meses antes de ser eleito mayor de Nova Iorque? Quanto é que tinha Mário Soares 6 meses antes de ser eleito Presidente da República? Acho que sendo uma oferta particularmente diferenciada, sendo uma eleição tão aberta, tendo os candidatos dos maiores partidos tanta dificuldade em regimentar os seus próprios eleitorados. O Marcos Mendes vale metade do PSD, António José Seguro vale nem metade do PS. Coutinho acredita que é para o lado dele que vão remar os céticos de Marcos Mendes. Vê alguém que até que é pouco entusiasmante, vê alguém que é muito ligado ao sistema, que traz pouca novidade ao sistema político, que não é de facto alguém que inspire para a construção de um Portugal mais moderno. E eu, falsas modéstias à parte, acho que consigo ocupar esse território. As questões do território são dos principais obstáculos ao acordo de paz entre Ucrânia e Rússia. Com hostilidades sem fim à vista, Kiev precisa de financiamento para os próximos 2 anos. A Comissão Europeia propôs um empréstimo de reparações com base nos ativos russos congelados no Ocidente. Só que a medida não reúne consenso. Se a Europa não conseguir mobilizar os ativos russos para ajudar a Ucrânia, então de facto não merece a paz que tanto tem lutado para conseguir. A Bélgica, onde está a maioria dos bens russos imobilizados, opõe-se ao empréstimo. Teme perdas milionárias em possíveis processos judiciais movidos pelo Kremlin. Depois de tanta gente e tanto tempo a bater no peito a dizer que a Ucrânia está a lutar por nós e pelas nossas liberdades, parece que há muita gente com vontade de os deixar cair. Isso para mim é de uma cobardia difícil de descrever e demonstra a falta de testosterona dos líderes europeus. Enquanto não tivermos essa coragem e manifestarmos essa vontade de defender os nossos interesses e os nossos valores e aqueles que estão connosco, enquanto não manifestarmos isso, os tiranos e tiranetes como Putin vão sempre achar que têm via livre para continuar a agressão. As tensões militares podem agravar-se também na Venezuela. Donald Trump reafirmou que os ataques em solo venezuelano vão começar em breve. Washington classificou como terrorista o cartel de droga associado a Nicolás Maduro. A equiparação de narcotráfico a terrorismo para mim não me parece uma coisa excessiva. Relativamente a uma ameaça terrorista com potencial de subversão da democracia, nós temos ou não temos a obrigação de tentar estancá-la e eliminá-la antes que ela se torne forte demais. As conversações sobre o desequilíbrio comercial com a Europa e as relações de Pequim com a Rússia, com vista a pôr termo à guerra na Ucrânia, estiveram no centro do encontro entre os presidentes de França e China, Emmanuel Macron e Xi Jinping, em Pequim. O primeiro tema discutido foi a guerra na Ucrânia. Apesar do governo chinês insistir constantemente que quer a paz, nunca condenou a invasão russa e recebeu várias vezes o presidente russo Vladimir Putin desde o início do conflito em fevereiro de 2022. Bruxelas também suspeita que a China esteja a fornecer componentes militares ao exército russo. Durante as discussões, Macron apelou repetidamente a Xi Jinping para pressionar Moscovo, mas ouviu o anfitrião rejeitar firmemente qualquer responsabilidade pela crise ucraniana. Acompanhado por 35 líderes empresariais, o presidente francês propôs também investimentos cruzados à China para reequilibrar as relações comerciais e defendeu a cooperação com o G7 para uma governação económica baseada em regras. Os desequilíbrios comerciais são outro dos principais pontos de discórdia entre o velho continente e Pequim. As práticas comerciais chinesas dos automóveis elétricos ao aço são consideradas injustas por Bruxelas. O presidente russo Vladimir Putin é moralmente responsável pela morte de uma mulher britânica que perdeu a vida após borrifar o agente nervoso Novichok sobre si mesma. Este tinha sido contrabandeado para o Reino Unido por agentes russos enviados para assassinar um espião, de acordo com uma investigação. O alvo dos agentes russos era Sergei Skripal, que foi envenenado pelo Novichok, juntamente com a sua filha, em março de 2018. Ambos sobreviveram.
4 meses depois, a cidadã britânica Dawn Sturgess morreu por se pulverizar com um frasco de perfume falso encontrado pelo namorado. O presidente do inquérito afirmou na quinta-feira que a tentativa de assassínio de Skripal deve ter sido autorizada ao mais alto nível por Putin. Os assassinos terão deitado fora o frasco de Novichok de forma imprudente num local público e por isso têm responsabilidade moral pela morte de Sturgess. O governo britânico sancionou a agência de serviços secretos russa, GRU, e convocou o embaixador de Moscovo na quinta-feira, depois das conclusões do inquérito terem sido tornadas públicas. A Alemanha não deve continuar a conceder asilo aos sírios, dado que o regime do presidente Bashar al-Assad caiu, disse o chanceler alemão. No entanto, Tarek al-Aouz, o antigo refugiado sírio e porta-voz da Pro-Asilo, advertiu que o país continua a ser inseguro para as minorias e para as mulheres. Após a expulsão de Assad no início de dezembro de 2024, al-Aouz ficou esperançoso. Für mich war das Moment der Hoffnung, ein Riesenaufbruch, dass wir eine Demokratie und einen Rechtsstaat in Syrien aufbauen können. Leider hat es aber nicht länger gedauert, bis wir eine Klatsche der Realität gekriegt haben. Ahmed al-Shara, um antigo líder afiliado da Al-Qaeda, tornou-se presidente interino da Síria em janeiro de 2025, mas muitos sírios duvidam do seu compromisso com a democracia. Das sind Dschihadisten, die dann nicht länger nach dem Sturz vom Assad-Regime angefangen haben, Minderheiten, LGBTIQ-Menschen und Frauen zu verfolgen und zu unterdrücken in dem Land. Al-Aouz adverte que o envolvimento das potências mundiais com grupos jihadistas é extremamente perigoso. Was wehtut, ist, dass die internationale Gemeinschaft gerade versucht, genau diese Gruppe mit Ahmed al-Shara gerade zu legitimieren in Syrien. Hauptsache, sie haben einen Ansprechpartner in Syrien, mit dem man verhandeln kann und sprechen kann. Sie drücken aber ein Auge zu. Tarek alerta para uma nova onda de refugiados e critica a atual política de acolhimento, descrevendo-a como insustentável. Das Ziel wäre es, die Menschen so viel wie möglich davon abzuhalten, nach Deutschland zu fliehen oder nach Europa zu fliehen. Das wird aber nicht funktionieren. Letztendlich, die Menschen fliehen, weil es Kriege und Krisen in den Herkunftsländern gibt. Segundo al-Aouz, regressar à Síria neste momento é demasiado perigoso. Defende ainda que a Europa tem de exercer mais pressão sobre os atuais governantes. Die Mehrheit der Menschen sagen, wenn es wirklich eine Stabilität in dem Land gibt, dann würden wir zurückkehren, um das Land aufbauen. Und unsere Erfahrung mit der Demokratie im Ausland, also im Exil, nicht nur Deutschland, sondern Europa oder weltweit, wollen wir mitbringen. Após 60 anos de ditadura, al-Aouz sonha com uma Síria democrática. In Deutschland sind rund 920 Syrer ausreisepflichtig. Einige Politiker sagen, sie sollen wieder zurück und ihr Land aufbauen. Doch dafür fehlt es in Syrien an Sicherheit. Deshalb muss zunächst mit der syrischen Zivilgesellschaft in Deutschland gesprochen werden, denn sonst folgt die nächste Fluchtwelle. Diana Resnick aus Berlin für Euronews. A chama olímpica foi entregue pelo presidente do Comitê Olímpico Grego ao presidente do Comitê Organizador dos Jogos de Inverno, Milão Cortina, e membro do Comitê Olímpico Internacional. A cerimónia decorreu neste estádio em Atenas com um programa limitado devido ao mau tempo. O presidente da Câmara de Milão também esteve presente na cerimónia e falou com a Euronews sobre os preparativos e as suas expectativas para o evento. It is ready in terms of infrastructure, but now we have to warm up the people. Because that is fundamental, and even my visit here in Athens play a fundamental role, because here you can breathe the real atmosphere of the Olympic Games. We are ready since the beginning of this journey, but at the same time we know well that every day from now until the 6th of February is important to organize, as we desire, a fantastic edition of the Winter Games. This big event can transform the city. Now we have the opportunity to relaunch with the Olympic Winter Games, so I don't know what can be better. Un secondo.
Was even a way too short, you know. I wanted to enjoy more, but it was a great experience, of course. When the emotions start to grow up, was amazing, especially with the torch. It's really, really nice. So I'm really proud to be here with Jasmine, with the flag of Italy. À medida que se aproxima a data dos Jogos Olímpicos de Inverno, marcados para fevereiro de 2026, suscitam questões sobre se os atletas russos vão marcar presença. Tal representaria uma trégua olímpica numa época de guerras e turbulência geopolítica. The truce is one of the fundamental pillar of our constitution, our Charta Olímpica, and especially in this moment, historic as the wars. We hope that the games can be not only a symbol, but the concrete opportunity, yes, for demonstrate that all the countries respect this very huge, important part of the Charta Olímpica. Μετά από 8-24 ώρα λαμπαδιδρομίας επί ελληνικού εδάφους, η Ολυμπιακή Φλόγα παραδόθηκε στην Οργανωτική Επιτροπή των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2026. Θα ακολουθήσει ένα δίμηνο λαμπαδιδρομίας επί Ιταλικού εδάφους και στις 6 Φεβρουαρίου αυτή η φλόγα θα είναι που θα ανάψει τους Ολυμπιακούς Βωμούς, που θα είναι 2 για πρώτη φορά στην ιστορία. Ένα στο Μιλάνο και ένα στην Κορτίνα. Από το Παναθηναϊκό Στάδιο, εδώ όπου το 1896 αναβίωσαν οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες. Για το Euronews, Γιάννης Γιαγκίνης.